Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Sou o professor Rodrigo Alves e hoje falaremos sobre quantificadores lógicos, uma das áreas do raciocínio lógico, bem cobrada e bastante explorada em concursos. Qual é a ideia desses quantificadores? Tornar uma sentença aberta em uma proposição válida. Mas o que é uma sentença aberta? O que vai diferenciá-la de uma proposição direta? Veja só, sentença aberta são todas aquelas sentenças, vou chamar de proposições, não gosto de fazer essa analogia, por quê? Porque quando você fala que sentença aberta e proposição têm a mesma equivalência, pode gerar uma controvérsia. Então tome cuidado, tá? Sentença aberta e proposições, considere conceitos distintos. Então, uma sentença aberta é uma oração, é uma sentença que pode assumir valores fora da interpretação verdadeira ou falsa, como é exposta através de uma proposição. Então, sentença aberta, ela pode ter valores cuja a relação depende de um outro termo. Como assim? Olha só. Se eu coloco, por exemplo, x mais 8 é igual a 12. Todo mundo, professor, isso é muito fácil. X tem que ser igual a 4. Tá, mas e se x for igual a 7? Pode ser? Professor, não. Se x for igual a 7, aí ela é uma sentença falsa. Mas se x for igual a 4, aí ela é uma sentença verdadeira. Mas e se? Veja, e se? Quando você coloca essa condição, e se? Você está tornando uma possibilidade. Então, você depende do valor de x para definir se a sentença será verdadeira ou falsa. Toda vez que você precisa de uma dependência, de uma necessidade do conhecimento de um valor, ela é uma sentença aberta, porque x pode ser qualquer valor. Sendo qualquer termo, qualquer número, qualquer valor, ela é uma sentença aberta, porque para classificar em verdadeiro ou falso, depende do valor de x. Isso é uma sentença aberta. Eu tenho possibilidades de valores, o que demonstra a não classificação direta em verdadeiro ou falso. Aí nós vemos, se isso é uma sentença aberta, então como eu posso transformá-la em uma proposição, onde eu consigo classificar em verdadeiro ou falso? Através dos nossos quantificadores. Veja só, os quantificadores são as capacidades que nós teremos de utilizar alguns elementos, alguns artifícios, alguns termos para tornar uma sentença aberta em uma sentença fechada, ou seja, transformar uma sentença aberta em uma proposição. A ideia é utilizar os quantificadores para transformar uma sentença aberta em uma proposição válida, verdadeira ou uma proposição válida falsa. Veja só. O primeiro quantificador que temos é o quantificador universal. Utilizar para transformar sentenças abertas, nós utilizamos esse símbolo aqui, que é um Azinho de ponta cabeça. Eu vou fazê-lo maior aqui, ó. A de ponta cabeça. É o meu quantificador universal. Lê-se qualquer que seja ou para todo, ok? Qualquer que seja ou para todo. Esses são os significados que temos possíveis para o quantificador universal. Veja só aqui uma situação, um exemplo. Para todo x, x mais 1 é igual a 7, que se lê qualquer que seja o número x ou para todo o valor de x, temos que x mais 1 é igual a 7, o que a torna uma proposição falsa. Veja só. A partir do momento que você generalizou o quantificador, a sentença, a incógnita, a partir do momento que você generalizou a incógnita, você colocou assim que para todo o valor de x, x mais 1 vai ser sempre igual a 7. Isso não é verdade. Porque nós sabemos que a única condição de termos 7 na resposta final é quando x é igual a 6. Então, quando você coloca que para todo o valor de x
ela é uma sentença x mais 1 é igual a 7 é válida, você está colocando uma proposição falsa. Porque você está colocando um argumento, uma condição que não é válida para todos os valores de x. Então, a partir do momento que você colocou o quantificador para todo, qualquer que seja, você generalizou os valores. Então, eu sei que para todo valor x mais 1 é igual a 7, isso é verdadeiro? Não, isso é falso. Ela só é verdadeira quando x for igual a 6. Para qualquer outro valor, não teremos um valor 7. Agora, a presença do quantificador é o que fez a sentença aberta se transformar em uma condição fechada, em uma proposição. Agora, o quantificador existencial, ele vai dizer que há pelo menos um elemento, existe um termo, que satisfaz a sentença. Ou seja, no existencial, o quantificador existencial, cuidado para não confundir, tá? O símbolo aqui, ó, é praticamente o pertence ao contrário, cuidado com o risco. Ele está indicando que existe um elemento, um termo, que satisfaz a sentença. Haverá um elemento, haverá um termo que satisfaz a sentença. Ou seja, ó, significa existe pelo menos um. O que ele quer dizer? Que dentro da quantificação, dentro dos argumentos, ou dentro dos valores possíveis para a incógnita, existirá um que é valorado dentro da condição, transformando a sentença aberta em uma proposição. Veja aqui um exemplo. Existe um x, tal que x mais 3 é igual a 5. A leitura. Existe um número x, ou existe pelo menos um número x, tal que x mais 3 é igual a 5. Ou seja, existe um número, pelo menos um número, que satisfaça essa relação? Sim, x igual a 2. Então, se existe um número que satisfaz a equação, ela é uma proposição verdadeira. Então, note, a utilização da sentença, a utilização do quantificador é o que transformou a sentença aberta em uma proposição que, nesse caso, ela é verdadeira. A utilização dos quantificadores tem como referência a classificação de uma sentença aberta em uma situação de proposição fechada, verdadeira, ou uma proposição fechada, falsa. Ok? Complicado? Até que não. Só observar. O quantificador transforma a sentença em uma proposição. Vamos dar continuidade. Olha só. Uma sentença com quantificador universal é negada substituindo-se o universal pelo existencial e nega-se a sentença. Mas por que negação? Dentro dos problemas de raciocínio lógico, a negação de um quantificador é um dos problemas mais cobrados dentro dos concursos. O que eu tenho que entender é como vai ocorrer essa troca. Beleza, eu troco o universal pelo existencial e faço a negação da sentença. Só isso? Não é bem só isso. Eu tenho que ficar atento a como esses elementos vão estar dispostos. Olha só essa frase. Todo losango é um quadrado. Esse termo todo, é o que indica o meu quantificador universal. Esse aqui é o meu quantificador universal. Aí, quando eu vou negar essa proposição, olha só, eu vou trocar o todo por existe pelo menos um, ou simplesmente eu poderia colocar há um elemento, existe um, qualquer um deles. Esse é a minha quantificador existencial. Aí agora, ó, a proposição, a sentença considerada é losango é um quadrado. Aí eu tenho que negar essa condição. Losango que não é quadrado. Ou seja, todo losango é um quadrado. Então ele coloca, existe pelo menos um losango que não é quadrado. É claro que em algumas situações é necessária uma adaptação ortográfica, um complemento com alguns advérbios, alguns fatores de ligação dentro da oração. Ok? Então, quando você vai do universal para o existencial,
que você faz? Troca o meu quantificador e nega a sentença. Outra ideia. Uma sentença com o quantificador existencial será trocada para o universal e, claro, devemos negar a sentença apresentada. Nós vamos trocar o existencial pelo universal e trocar a validade da sentença. Se ela está verdadeira, a gente coloca uma sentença falsa, ou seja, negar a sentença apresentada. Olha só. Existe um brasileiro que gosta de futebol. Então, esse aqui é o meu quantificador existencial. Meu quantificador existencial. Eu troquei pelo universal e neguei a proposição. Neguei a sentença. Troquei o universal pelo existencial e simplesmente neguei. O que eu tenho que ficar atento é assim, ó. Quando a gente está negando outra sentença, ó, eu estou trocando do existencial, existe pelo menos um P, para uma negação. Se eu coloco a negação de todo com o não, isso é a mesma coisa, isso é equivalente a dizermos, isso equivale a nenhum. Se eu coloco que todos não, então é a mesma coisa que colocar nenhum. Utilizar, então, em várias sentenças, colocar o termo todo e negar a sentença seria a mesma coisa que colocar nenhum e descrever a sentença. Tem a mesma finalidade, tem o mesmo contexto. Por isso que é uma equivalência. Você pode colocar todo e não na negação da frase ou nenhum e a sentença descrita, porque você já está realizando a negação e convertendo para o quantificador universal. Da mesma forma, a negação de nenhum P é que é a proposição existe P que é que, ou seja, a operação inversa. Quando você está colocando da mesma forma para o quantificador, existe um P que é que, você está falando que existe uma proposição que é satisfazente a uma proposição que. Agora, se fosse o contrário, eu estou no existencial, estou no universal e quero fazer a negação para o existencial. É a mesma coisa. Se você coloca que todo A é B, vou colocar isso numa negação da existência, numa negação. Então, eu coloco que existe um A que não é B. Existe um A que não é B. Então, eu poderia colocar, existe um A que não é B. Como é que eu poderia colocar isso? Posso colocar assim, não há de haver, no caso, não há A que é B. Não há pelo menos um. Não há pelo menos um A que é B. Você pode também fazer a alteração dos quantificadores. É uma forma de representar esses contextos. Ok? Fique atento a como eles vão ser descritos. Professor, eu não gostei de interpretar dessa forma. Eu posso fazer a leitura direta, trocar o quantificador universal pelo existencial e negar a sentença? Tranquilamente. O que você deve ficar atento é, dentro das alternativas apresentadas, ver se não existe nenhuma compensação com esses termos. Ok? Então, vamos fazer alguns exercícios de questões de concursos anteriores e ver como eles podem cobrar esses assuntos da gente. Vamos lá? Primeira, a negação de nenhum rondoniense é casado é, veja, nenhum já é uma relação direta do quantificador universal. Esse aqui é o nosso quantificador universal. Vamos imaginar que você não saiba o processo de negação, mas saiba identificar os quantificadores universais e existencial. Se esse é o universal, lembre-se, quando você nega o universal, você tem que ir para um quantificador existencial.
Você vai para um quantificador existencial. Aí das alternativas, quais são existenciais? A C não é, a D não é, e a E não é. Então eu estou entre A e B. Há pelo menos um rondoniense casado, alguns casados são rondonienses. Quando eu tenho que ir para o existencial, eu tenho que colocar aqui, existe um ou existe pelo menos um. Esse conceito não é equivalente a colocar aqui há pelo menos um? O há de haver não é a mesma coisa que o termo existe? O há de haver não é significado uma relação direta do meu termo existe? Então, há pelo menos um rondoniense que é casado. Existe pelo menos, que não tem isso aqui, pelo menos um rondoniense casado. Alternativa A. Então, fique observando a relação que existe entre os quantificadores. Veja mais um. Julgue o item seguinte em certo ou errado. A negação da proposição existe banco brasileiro que fica com mais de 32 dólares de cada 100 dólares investidos. Pode ser assim redigida. Nenhum banco brasileiro fica com mais de 32 dólares de cada 100 dólares investidos. Então vamos interpretar aqui, ó. Reescrever. Existe banco brasileiro. Existe banco brasileiro. Já é suficiente. Esse existe banco brasileiro poderia muito bem ser descrito como existe pelo menos um banco brasileiro. E aí a continuação da frase. Aqui eu tenho um quantificador existencial. Na negação, ele deve ser transformado para universal com a sua negação. Ou seja, isso é equivalente a colocar como nenhum banco brasileiro e aí a continuação da oração. Ou seja, nenhum banco brasileiro fica com mais de 32 dólares de cada 100 dólares investidos. Isso é uma sentença certa? A negação está correta? Sim. É uma sentença certa, uma sentença válida. Então, quando você interpreta a condição dos quantificadores, você deve observar como eles estão apresentados, como eles vão ser associados e, dessa forma, de que maneira podemos relacionar os quantificadores existenciais com os universais. Tudo bem? Pessoal, espero que tenham curtido, espero que tenham aproveitado a nossa aula. Façam mais exercícios, porque assim vocês vão aprimorar cada vez mais os conceitos. Tudo bem? Até a próxima, um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.